O que você tá vendo aqui é basicamente o meu negócio inteiro, com todas as minhas métricas, todas as minhas análises, todos os meus insights. Isso não são apps novos, não são ferramentas de produtividade, eu diria assim. É basicamente o meu agente Hermes, que eu tô usando aqui, conectado com o meu Obsidian. E ele consegue ler tudo que tá aqui e entender, até mesmo diria melhor do que eu, porque a questão de organização aqui, né? Só vou jogando as minhas notas. Essa combinação aqui, o Hermes com o Obsidian, ele basicamente me diz quais vídeos filmar, que são vários vídeos, me dá roteiros baseados em coisas que eu já escrevi no meu estilo de falar, e ele ainda organiza as ideias que estão jogadas aqui no meu arquivo. Olha só, que prático. Prático mesmo vai estar aqui com o roteiro na minha frente, isso aqui tá ajudando muito esse vídeo a fluir. Mas enfim, não é difícil fazer essa conexão e ela é super útil porque realmente ela pode transformar o seu agente Hermes aqui em um agente basicamente com memória infinita, porque ele pode ler, ele pode entender e ele pode usar tudo que está aqui dentro do seu Obsidian. É basicamente uma memória infinita. E nos próximos minutos eu vou te ensinar como que você faz essa conexão para que você também possa ter esse tipo de memória no seu agente. Porém, antes da gente continuar, se esse vídeo te interessa, não esquece de se inscrever aqui no canal, que aqui eu ensino a usar ferramentas mais populares de IA de forma fácil. E agora vamos passar pro slide, né? Porque ficar aqui lendo o roteiro não dá. Então hoje a gente vai aprender essa questão de memória infinita conectando o Obsidian com o nosso agente Hermes. Qual que é o problema aqui se você usa o Obsidian ou até mesmo qualquer outro app aí para fazer suas anotações? Você sabe exatamente como que é. Você anota muito, você tem ideias, no meu caso, né, de vídeos, você tem insights sobre o seu negócio, sobre a sua vida, você pega links importantes, passagens de livros, você vai anotando coisas de projetos, de trabalho, listas. Enfim, tem várias coisas, né, que a gente pode anotar, só que chega uma hora que vira uma bagunça. A não ser que você seja aquelas pessoas fissuradas no Notion que tem uma coisinha para cada coisa e que você tem uma organização perfeita, vira uma bagunça. E aí o que acontece? A gente tem ideias que ficam para trás. Então, às vezes você tem alguma ideia legal para um negócio, para alguma coisa do seu trabalho, para sua vida, e aí você esqueceu porque você não sabe onde você anotou exatamente. Você não consegue transformar nada do que você anotou ali em algo acionável, você não consegue transformar isso, né, em ação, justamente porque você não consegue achar mais. Se essa mentalidade de, um dia eu vou usar isso aqui, você nunca vai usar porque você nunca mais encontrou. E quando você lembra, né, de uma coisa específica, você pensa, não, tem essa coisa que eu sei que eu anotei, você não consegue encontrar mais. Tá lá perdido no meio das suas milhares de anotações. E assim, o meu Obsidian, ele nem é tão grande, tem vários passos aqui com várias coisas, e ainda assim eu já me perco aqui para encontrar as coisas. Então, realmente, quanto maior fica aí a sua memória, vou dizer, né, a sua base de anotações, mais difícil fica de encontrar e de lembrar tudo que você tem ali. E foi pensando justamente nessa dificuldade e vendo vários vídeos mostrando, não, mas a gente consegue conectar com o nosso agente, a gente fica com memória infinita usando Obsidian, não sei o quê, que eu fiquei, realmente, acho que é isso que eu preciso de outra pessoa que vai ver então aqui as minhas notas, tudo que eu tenho escrito e que vai me ajudar então a fazer análise, tomar decisões, etc, com tudo que eu já anotei. Então isso aqui que eu tô te mostrando não vai ser simplesmente a IA fazendo as anotações para você, pelo contrário, vai ser a IA lendo as anotações e trabalhando em cima delas. A maneira que a gente vai configurar vai fazer com que sim, ela também possa criar suas próprias notes, né, seus próprios arquivos ali dentro do Obsidian, mas também vai conseguir ler tudo que você colocou lá. E por que que isso é muito interessante? Primeiro que você nunca mais vai perder ideias. Se você lembrar razoavelmente que acho que eu tive uma ideia para tal coisa, ou acho que eu tinha pensado em X, não sei o que, o Hermes pode ir lá procurar dentro das suas notas do Obsidian. Você não precisa lembrar exatamente, mas uma palavra-chavezinha ali, algum tipo de, né, conceito, ele consegue procurar. Você consegue finalmente transformar tudo em acionável, então você vai ter acesso, né, a tudo, o Hermes vai ter acesso a tudo. Ele pode dizer, olha, teve essa ideia aqui, vamos fazer X, Y, Z, é assim que a gente faz X, Y, Z. Muito, muito prático. E o mais legal é que você não precisa aprender um novo método para anotar coisas, não precisa usar uma nova ferramenta se você estiver usando o Obsidian. Você não precisa, né, vou mudar minha maneira de fazer anotações para entender melhor. Não. Só continua anotando do seu jeito que o Hermes vai conseguir ler, vai conseguir entender e ele vai conseguir te ajudar a não perder mais as coisas e a transformar suas ideias em ação. Então, como que vai funcionar aqui essa nossa conexão do Hermes com o Obsidian? A gente tem as 3 peças principais e a gente tem basicamente o que eu diria que é a cola, tá? A primeira peça delas é, obviamente, o Obsidian, né, que é onde vão estar as notas. E eu vou confessar pra você que, na verdade, antes de eu começar aqui esse canal, eu nem conhecia essa ferramenta, só que várias pessoas aqui nos comentários falam, como é que conecta o OpenCloud, né, com o Obsidian, como é que faz com o Obsidian, queria ver com o Obsidian, e eu fiquei, mas que Deus é Obsidian? E aí eu fui descobrir
E eu sempre fui uma pessoa que tenta usar o Notion e tal, mas eu não sou tão organizada. E o Obsidian é maravilhoso, só jogo tudo lá. Tá super desorganizado? Tá, mas tá tudo lá. Então, eu adorei. E realmente eu descobri como usar com o OpenCloud, agora eu descobri como usar com o Hermes e eu não larguei isso aqui ainda, porque eu achei muito prático. Nesse vídeo a gente vai usar, então, conectar o Hermes com o Obsidian. Mas me conta aqui se você estiver usando alguma outra ferramenta, né, pra anotar seus pensamentos, suas ideias, inclusive se for o Notion. Me conta aqui que de repente eu também posso gravar um tutorial como é que conecta essa ferramenta no seu Hermes. Mas hoje a gente vai fazer com o Obsidian. Nossa segunda peça, essa aqui é óbvia, né? Não sei por que eu botei isso aqui no roteiro, porque a segunda é o Hermes. A gente tá falando dele até agora, esse é o agente que a gente tá utilizando, é ele que a gente vai ligar com o Obsidian. Esses dois eram óbvios, né? Vamos ser sinceros. Agora, a terceira peça, ela pode ser não tão óbvia aqui pra você, que é qual? É a VPS. Eu gosto de ter o meu agente rodando 24 horas por dia, até porque às vezes eu acordo, já tem roteiro pronto aqui pra eu gravar. E eu não gosto de deixar meu computador ligado o tempo inteiro, especialmente porque, sendo sincera, um problema aqui com os Macs é que eles começam, né, a usar muitos arquivos do sistema, botando como memória e não sei o que, e aí o negócio vai virando um monstro e você tem que reiniciar o computador pra meio que limpar a memória. Então, eu reinicio o computador várias vezes durante a semana, não é sempre, mas várias vezes. Então eu não gosto de derrubar tudo, e aí a gente tem, né, dorme, tem que iniciar tudo de novo, às vezes eu esqueço uma coisa, esqueço outra. Eu acho muito mais prático ter o meu agente em uma VPS, que ele funciona 24 horas por dia, não preciso me preocupar, tá tudo aqui, reiniciou o computador, caiu a luz, ele tá lá, feliz da vida, funcionando. Então eu gosto muito de usar o Hermes na VPS, e é como eu tenho instalado ele aqui no momento, e é como eu vou usar nesse tutorial. A VPS que eu gosto de utilizar nesses casos é a VPS da Hostinger. Eu achei essa uma das melhores VPS do mercado, não só porque ela tem um ótimo custo-benefício, mas também justamente porque ele já tem instaladores rápidos do Hermes, do OpenCloud, tudo muito, muito simples, 2 cliques, já está tudo instalado para você e você só precisa começar a utilizar. E o mais legal é que eles também têm, ó, dentro da instalação ali do Hermes, que é 2 cliques, eles têm essa instalação aqui que é com o painel. Normalmente o Hermes é direto no terminal, ele não tem uma interface gráfica, mas eles têm ali a instalação rápida junto com o painel, então fica bem mais fácil de você conseguir utilizar aqui o Hermes dessa forma. A VPS que eu recomendo você utilizar é a KVM2. Em questão de recursos, ela é muito interessante, perfeita para usar o Hermes com o painel, também para você instalar outras aplicações, caso você queira, né, usar sua VPS para mais do que apenas o Hermes. E o mais legal aqui dessa questão da VPS não só é que você consegue escolher por quanto tempo você quer contratar. Então, se 24 meses, que é o maior desconto, é o melhor preço, não cabe no seu orçamento, não tem problema, você pode trocar, por exemplo, para 12 meses. E escolhendo um desses planos aqui de 12 ou 24 meses, usando o link que eu passei, que está aqui na descrição e também vai estar na tela, né, para ser mais fácil de clicar, você pode usar o cupom ALIALEB e você ainda vai ter mais 10% de desconto aí no seu plano. Então, para um ano inteiro de VPS, para você rodar agentes, etc., esse preço está valendo muito a pena. Mas eu também vou deixar aqui na descrição, tá, o link com o passo a passo, tanto para você contratar a sua VPS e também instalar aqui em 2 cliques esse Hermes com o painel já, que facilita muito para utilizar essa plataforma de agentes. E por que eu tô te falando isso? Tá? Por quê? Porque o Hermes também pode ser instalado no seu computador. Funciona também, zero problemas. Só que se você tiver no seu computador, você vai ter instalado o Hermes, você vai ter instalado o Obsidian aqui no computador, e é muito fácil você conectar os dois, diz simplesmente, ó, a pasta é tal. E aí ele consegue encontrar. Só que, no caso da VPS, a gente não tem como fazer isso, porque a gente não tem como instalar o Obsidian direto na VPS. Seria bem mais fácil se pudesse, mas não dá. Então, a gente vai precisar de uma cola, basicamente, é um conector para conectar aqui o nosso Hermes da VPS com o Obsidian, os dados que estão na nossa máquina. E essa cola aqui vai ser o SyncThing. Tá? O SyncThing é basicamente uma ferramenta gratuita e ela serve justamente para sincronizar os arquivos daqui do nosso computador com a nossa VPS. Então vai ser super fácil e, na verdade, o que vai ser? O Hermes, ele não vai estar lendo os arquivos da nossa máquina. O SyncThing vai fazer basicamente uma cópia de todos os nossos arquivos lá para dentro da VPS e tudo que for criado também na VPS, que o Hermes criar, né, novos arquivos no Obsidian da VPS, o SyncThing também vai copiar direto para nossa máquina. Então vai ficar espelhado um com o outro, os dois vão ter os mesmos arquivos e é assim que a gente vai conseguir ver tudo que está sendo feito e que o Hermes vai conseguir ler realmente o nosso Vault, o nosso Obsidian. Ele não está lendo literalmente o que está no nosso computador, ele tem uma cópia de todo o nosso Obsidian na VPS. Então é assim que a gente vai fazer. Então deixa eu te mostrar como é que faz isso. Eu sei que parece, nossa, um pouquinho, né, mais trabalhoso, mas é realmente bem simples porque o Hermes, ele vai fazer toda a parte ali dentro da VPS. Você vai explicar que você quer o SyncThing e ele vai fazer, e a gente só vai ter que instalar no computador e você vai ver que é muito, muito fácil. Então vamos passar aqui para o meu Hermes. Tutorial, uma instalação nova, não tem nada ainda aqui conectado com ele, estamos no DeepSeek Flash, é o primeiro texto que eu vou mandar. Então eu simplesmente mandei aqui, ó, olá.
né, sendo educada. Gostaria de conectar o meu Vault do Obsidian para que você possa ler minhas notas, ter as informações que estão lá e também poder criar novas notas. Gostaria de fazer essa conexão com o SyncFing, que ele já vai saber o que é. Faça todas as configurações necessárias do SyncFing da sua parte. Então, ele vai aqui rodar, ó. Vou verificar o ambiente, né, porque ele está na VPS, e vou entender o que a gente já tem instalado e planejar, então, a configuração aqui do SyncFing. Então, já vi qual é o ambiente, o SyncFing não está instalado, vou instalar e configurar, e aqui ele vai começar a fazer a instalação. Eu vou passar aqui para a parte do nosso computador, de como é que instala, enquanto ele vai fazendo isso aqui. Provavelmente vai aparecer aqui uma janelinha que eu tenho que deixar realmente ele rodar algum comando, etc. Ó, estamos em um container sem sudo, então vai pedir aqui provavelmente alguma coisa para eu aceitar, zero problemas. Enquanto isso não acontece, vamos instalando aqui no computador. Tá? Como que você instala no computador? Você vai entrar aqui no site do SyncFing, SyncFing. Então é esse site aqui. Aí temos downloads, e você vai fazer o download para a sua máquina, seja Mac, seja Windows, tá? Qualquer um dos dois. Você vai baixar o arquivo e vai fazer a instalação, né? Próximo, etc, até instalar. A instalação, quando ela terminar, ela vai abrir o terminal, etc. Beleza. No meu Mac, a instalação fica aqui, ó. Quando tá ativo, ele aparece aqui. Acredito que no Windows vai aparecer aqui, né, direito, perto do... Meu Deus do céu, do relógio aqui e tal. Não tenho certeza. Mas, ó, para abrir o SyncFing é igual a qualquer um dos dois, você não tem que ter isso aqui, não tem que estar aqui aberto, etc. Você abre o programa, você vai ver que não tem nenhuma janela, nada, o RUF parece que abriu e não aconteceu nada. E aí, ó, você vai ter que entrar nesse endereço aqui, ó, 127.001.83.84, que é a porta aqui do nosso SyncFing. Tá, então é isso aqui que a gente tem que conectar. O seu vai estar zerado aqui, sem nenhuma pasta, só vai ter essa parte aqui do seu dispositivo e não vai ter nenhum dispositivo remoto. Essa parte de pastas é onde que vai estar a pasta que a gente quer compartilhar com o SyncFing para que ela possa ser espelhada. Então essa pasta aqui tem que ser a pasta que a gente usa como Vault do Obsidian. O Remote Devices, os dispositivos remotos, vão ser as máquinas com quem a gente está compartilhando esses arquivos. Então vai ser, como você pode adivinhar aqui pelos nomes, a nossa VPS. Tá, então aqui a gente vai escolher qual é a pasta para compartilhar e aqui a gente vai escolher com quem compartilhar essa pasta. É assim simples. Então, se você quiser adicionar uma nova pasta aqui, né? A minha já tá aqui, mas você vai adicionar uma nova. Você vai clicar em adicionar pasta. E aí aqui você vai botar uma label, é o nome para você saber que pasta é. Então, normalmente é tipo assim, Vault do Obsidian. Desculpa, minha câmera tá na frente, tá meio difícil de ver o que eu tô escrevendo. Vault do Obsidian. Folder ID você não precisa mexer, pode deixar assim. E aqui tem o folder path, o caminho da pasta. Não é só o nome da sua pasta, tá? É todo o caminho para chegar nela aqui. Então, se eu fosse pegar aqui do meu computador, eu colaria aqui, ó, usuários, Alissa Prado, /documentos, /exemplo, ou C. Esse aqui, tá? É o caminho inteiro da minha pasta, não é só o nome dela, é o caminho inteiro dentro do seu computador. Não sei qual é o caminho, não tem problema. Você vai lá na pasta, botão direito, informações, detalhes, etc. E lá vai ter o caminho certinho da pasta para você. Tá? Aqui ele tá me dizendo que, né, já existe isso aqui. E você vai clicar em salvar. Quando você clicar em salvar, vai estar aqui o RU, a sua pasta. Ela vai aparecer, né, folder ID, o path, quantas coisas tem, né, o tamanho, se é para mandar e receber, etc. E com quem está compartilhado. Nesse caso aqui está compartilhado já com as minhas VPS, no seu não vai estar compartilhado ainda, não tem nenhum problema, porque para a gente fazer essa conexão entre os dois, a gente vai precisar primeiro que o Hermes, né, termine ali de instalar o que ele tem que instalar, para a gente poder então fazer essa conexão. Então, o que a gente tinha que fazer no computador no momento era isso, instalar o SyncFing, entrar aqui, né, no nosso navegador aqui no Chrome, Opera, etc., onde tem a interface do SyncFing para a gente poder usar, e colocar a nossa pasta aqui para compartilhamento. Agora a gente precisa esperar lá o Hermes terminar o que ele tem que estar fazendo. Deixa eu voltar aqui. Ó, veio aqui isso aqui, permitir, e aí a gente tem que só esperar aqui ele fazer tudo o que tem que ser feito. Ele basicamente está fazendo a mesma coisa na VPS, ele está instalando o SyncFing e aí ele está criando uma pasta, tá? Que está em algum lugar aqui que está criando uma pasta, e aí ele vai botar essa pasta para ser compartilhada. Então o dele vai estar exatamente assim, a gente não vai conseguir ver, né, mas ele está fazendo isso, e aqui vai ter uma pasta, que é a que ele vai usar justamente para espelhar. A dele está vazia, a nossa vai ter dados, né, no momento. Quando as duas se conectarem, ele vai copiar tudo que está aqui para a pasta dele, e elas vão ficar iguais, e aí o momento que eu criar algo nessa pasta aqui, ele também vai copiar, e o momento que ele criar algo na pasta dele, essa pasta aqui também vai copiar isso que ele criou. Ó, e aqui ele acabou o SyncFing configurado com sucesso, você viu que a gente não fez nada, a gente só pediu configura aí, né, ele até baixou, etc.
E aí ele deu pra gente o que a gente precisa, que é o device ID do servidor. Que pra gente conseguir conectar, a gente tem que saber com que máquina a gente quer conectar. E aqui tá o ID da máquina. Ele falou, o que você tem que fazer? Instalar o SyncFing no computador, né, se já não tiver instalado, abrir a interface, a Web UI, usando esse endereço aqui que a gente já usou, adicionar esse dispositivo como dispositivo remoto. Então, vamos botar aqui esse nome aqui, vamos voltar lá no nosso SyncFing. Aqui no Remote Device, a gente vai adicionar um novo. Device ID, é esse númerozão gigante. E aqui vamos botar um nome. Eu vou botar VPS Hermes Tutorial Obsidian, para eu saber quem é, tá? E aí aqui, a gente já tem aqui esse Share, tá vendo aqui do lado? Você clica nele e você já seleciona qual é a pasta com que você quer compartilhar com ele. Então, você clica aqui já e escolhe a sua pasta do seu Vault, tá? Então, salvar. Pode ver que ele já tá aqui. E se a gente clicar aqui na nossa pasta, ó, já tá aparecendo que ele também tá conectado com ela. Pronto. Tá aqui aparecendo desconectado, não tem problema. A gente já vai pedir ali pra VPS para ela conectar. Compartilhe a pasta do seu Obsidian com esse servidor, a pasta será aceita automaticamente aqui. Beleza. O que eu posso fazer depois da conexão? É ler, criar novas, etc. Agora, assim que o SyncFing já está rodando em segundo plano, verifica a cada 15 minutos se ele está ativo e reinicia se necessário, e todas as informações estão salvas aqui. Em teoria, estaria funcionando, né? Mas aqui a gente viu que ainda está desconectado. Então, eu vou explicar aqui para ele. Já fiz todas as configurações e adicionei o Remote Device, mas aparece que a sua máquina está desconectada. Por favor, ligue ela no SyncFing. Vou verificar o estado aqui, então ele vai ver por que não está ligado. Ah, claro, na verdade ele esqueceu uma coisa básica, né? Que ele tem que adicionar a minha identificação. Então, permitir. E, nesse caso aqui, como eu quero, né, que ele bote isso aqui, eu não quero interromper o que ele tá fazendo, eu vou botar steer, que é pra ele prestar atenção no que eu tô falando, pra ver se esse aqui não é o caminho. O ID da minha máquina, que você também precisa adicionar. Ó, perfeito, vou adicionar a máquina aqui agora mesmo, ele esqueceu, né, basicamente desse detalhe que tanto eu preciso adicionar ele como dispositivo remoto pra compartilhar minhas coisas, como ele precisa também, né, me adicionar. Então, sim... E aí pronto, demorou aqui um pouquinho, mas eu não mandei nenhuma outra mensagem, tá? Deixei ele se resolvendo aqui sozinho. E agora a conexão estabelecida. Ele tá fazendo aqui as coisas. Se a gente vier aqui no SyncFing, ele já tá sincronizando, então ele já pelo menos tá no ar, né? Já melhorou. Uhul. E aí então ele vai fazer a sincronização. Ele vai sincronizar todos os nossos arquivos que já existem aqui lá nessa VPS para ela conseguir ler então os arquivos. Agora sim, a conexão tá funcionando. Uhul. Precisa compartilhar do seu lado, mas já está compartilhado. Né? Então já está compartilhada aqui a nossa pasta Vault Obsidian, então ele vai sincronizar essa pasta. A gente sempre pode vir aqui, ó, editar e garantir aqui que essa pasta tá conectada com ele aqui, tá? Uhul. Então agora é realmente só esperar aqui de fazer a sincronização. Já foi compartilhada. Não sei porque que ele não tá vendo. Ah, nem acabou ainda. Ah, pronto. Agora ele vai aceitar manualmente que ele não tinha aceito o compartilhamento. Aí realmente dificulta, né, amigo? Dificulta. E aí pronto, ele disse aqui, ó, pasta aceita, vou fazer a sincronização. Se a gente olhar aqui, realmente já fez, ó, up to date, então tá atualizado, já foi toda a sincronização feita. Então agora eu posso vir aqui e perguntar pra ele, ok, você consegue ler o roteiro do vídeo do Hermes Plus Obsidian? Deixa eu ver onde que tá, qual é o nome. Só pra ele ver aqui se ele consegue ler alguma coisa aqui dentro do nosso Vault. Então, esse aqui é o roteiro que eu tô seguindo aqui pra esse vídeo mesmo. Então, vamos ver se ele consegue ler esse roteiro. Ó, achei, vou ler o roteiro agora. Lendo o roteiro.md, que é esse arquivo aqui. Nossa, o roteiro está muito bom, li ele incrível em blá blá blá, aqui as minhas referências, etc, etc. Sugestões de melhoria. Não, por favor, já tô gravando. Não há sugestões de melhoria aqui, por favor. Mas enfim, você viu que ele conseguiu ver aqui bonitinho e tal. Crie um novo arquivo na mesma pasta com essas suas melhorias. Só pra gente ver que ele também tá conseguindo, então, criar arquivos e colocando ele dentro do nosso Obsidian aqui. Pronto, criei revisão Hermes na mesma pasta do roteiro.
Lá está a minha análise completa, o que está funcionando, sugestões, nota geral 8,5 de 10. Só quero deixar claro que foi ele, no meu outro Hermes, que criou isso aqui, tá bom? Então, por favor, é seu trabalho. Checklist de produção atualizado com as pendências, etc, etc. Então, o SyncFing está sincronizando. Então, já. Aqui, ó, já tá aqui dentro do meu Obsidian, já temos aqui a revisão, aqui exatamente o que a gente devia fazer e o que não devia fazer. Olha só que prático, já tá tudo aqui então. Então você viu que a conexão foi fácil, tem que entender assim razoavelmente como é que funciona o SyncFing, você escolhe, né, uma pasta para compartilhar, uma máquina com a qual compartilhar, só adicionar aqui os dois, e pedir aqui pro Hermes fazer a conexão completa aqui, criar tudo da parte dele, e ele fez, e já tá funcionando. Então, bem mais fácil do que quando eu tive que fazer lá no OpenCloud, que tinha que ir pelo terminal instalando tudo, e aquilo lá foi complicado. Agora, uma outra coisa que eu queria falar que eu já descobri assim, ó, da maneira mais difícil possível, é essa aqui. Se você não instruir o seu agente, ele pode e ele vai apagar as suas notas. Então já aconteceu mais de uma vez eu falar assim, por exemplo, desse roteiro, né? Ah, olha, não sei o que, tá bom? Aí ele falou, não tá bom, deixa eu apagar e refazer. Só que às vezes eu achei que uma coisa ou outra tava boa, eu queria salvar, não sei o que, e perdi completamente, porque ele já foi lá, já mudou tudo, já deletou, criou um novo no lugar, e eu perdi, né? Na sincronização foi tão rápida que eu nem consegui salvar a nota antiga. Então isso já aconteceu mais de uma vez. Então, para que não aconteça com você, eu sugiro que você já diga para ele desde o começo, você não tem autorização para excluir notas. Se você acha que tem que refazer uma nota completamente, etc., crie uma nova nota, mas nunca apague a original, porque eu já perdi alguns arquivos bem legais, porque ele apagou ali o que eu estava fazendo. E é assim que você conecta o Hermes com o seu Obsidian, caso o seu Hermes esteja na VPS, que é a minha recomendação, porque daí ela roda, né, 24 horas por dia, sem você ter que se preocupar. A VPS que eu recomendo, como eu te falei, é a da Hostgator. Agora, lembrando que conectar o Hermes com o Obsidian é só um dos primeiros passos. O Hermes pode ser uma plataforma muito poderosa, desde que você saiba utilizá-la. E aí, se você quiser aprender como utilizar o Hermes melhor que 99% das pessoas, sugiro que você assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino justamente como você pode extrair o máximo dessa plataforma.